Bom, então, para quem não conhece a Compaps, ela é uma comunidade de práticas de atenção primária à saúde e população em situação de rua. Esse é um projeto que ele foi iniciado ali no final de 2021, em parceria com a Rockefeller, com o financiamento da Rockefeller e o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Na época, era uma comunidade voltada para as questões de saúde relacionadas à pandemia da Covid-19. Essa foi uma iniciativa que não teve só no Brasil, também teve em outros países da América Latina. E no Brasil, quem ficou na coordenação do projeto, né, quem recebeu o recurso e executou esse recurso foi a Fiocruz de Brasília. A Fiocruz de Brasília, a partir dessa parceria com a Rockefeller, a gente acionou outras parcerias para que a gente pudesse fazer essa iniciativa da comunidade de práticas de forma nacional. Então, não havia, a princípio, essa prerrogativa de ser algo muito amplo, mas a Fiocruz quis bancar um projeto que estivesse uma interlocução com todas as regiões do Brasil. Então, a partir de uma parceria com o Conasems, a gente e as outras unidades da Fiocruz, a gente pediu para que cada estado, a partir dos COSEMs, indicasse uma pessoa que ficaria responsável por uma comunidade de práticas em cada estado brasileiro. A gente iniciou com todos os estados brasileiros e até o final ali, em maio de 2022, a gente terminou com 24 comunidades de práticas. Então, essas comunidades de práticas, elas tinham como metodologia o levantamento de questões relacionadas à população em situação de rua e à pandemia da Covid-19, quais eram os problemas que eram percebidos pelas equipes de saúde. Então, isso era um projeto voltado para pessoas que atuam na área, que são profissionais, que são gestoras e que são trabalhadoras da área, tanto na saúde quanto na assistência social, na sociedade civil. Então, a ideia era que essas pessoas pudessem se reunir com frequência, de forma online, para falar sobre problemas relacionados à população em situação de rua, no contexto da pandemia da Covid-19. E, a partir disso, começar a pensar soluções e identificar boas práticas dentro do seu território, né? Dentro dos municípios, no estado, e, a partir daí, a gente também fazia alguma interlocução, encontros nacionais com todas as comunidades de práticas. Então, a gente tem uma grande comunidade de práticas com conexões de outras comunidades. Nesse período, a gente durante esse período, a gente fez esses encontros e, ao final, cada comunidade teve como produto um produto de conhecimento, que foi falar sobre esse processo, uma sistematização desse processo. Uma outra parceria que a Fiocruz acionou foi o Ideia SUS, que é a nossa página online, que é o nosso repositório de tudo que foi desenvolvido durante esse período, e que também continua sendo o nosso repositório agora, na fase 2. E o que é a fase 2? Por que a gente chama de fase 2? Porque a gente terminou essa parceria, a gente finalizou o projeto com a Rockefeller e com o BID, e a gente quis dar continuidade a partir dos aprendizados que a gente teve ali no primeiro período, que durou entre outubro de 2021 e maio de 2022. Então, agora, a gente não tem mais comunidade, a gente tem as comunidades estaduais, mas os encontros, eles são nacionais. Então, a gente propôs fazer 4 encontros nacionais a partir de temas, com a identificação de temas, não mais tão focado na Covid-19, mas com temas que foram trazidos e de alguma forma, mobilizavam os grupos estaduais. Então, a gente vai fazer agora, a gente já fez o nosso primeiro encontro, eles são encontros mensais, então a gente fez o nosso primeiro encontro em dezembro e a gente ainda tem mais 3
contando com o segundo sendo hoje, que é com a temática de saúde mental, e o primeiro foi a relação entre SUS e SUAS. O nosso produto agora é um informativo. Então, a gente, ao final dos encontros, depois da finalização dos encontros, a gente manda um informativo com as práticas que foram identificadas durante os nossos encontros nacionais. Então, primeiramente, a gente faz a nossa estrutura agora de cada encontro, é uma apresentação para as pessoas que estão chegando agora, que não conhecem a nossa comunidade. Alguém está falando que o áudio está mudo. Não sei se é um problema só da sala ou se no YouTube também, se isso está sendo detectado no YouTube. Mas vocês estão me ouvindo, certo? Certo. Então, a gente tem uma apresentação ampla da comunidade de práticas, de onde que ela vem, como que ela iniciou, quais os seus propósitos, quais são os nossos objetivos aqui, um pouco dessa metodologia que é voltada para pessoas que atuam na área e que têm experiências na área, para que elas possam falar das suas experiências. A gente faz uma apresentação a partir de uma pessoa que é especialista e que tem uma trajetória já com a população em situação de rua dentro da temática que a gente escolhe hoje, na figura da Carmen, e a gente tem uma hora e meia, aí, uma hora por aí, para fazer uma discussão sobre práticas que estão sendo desenvolvidas, né, por outras pessoas dentro do território brasileiro. Então, a gente convida já, de antemão, as pessoas que estão aqui para falarem um pouco sobre as suas iniciativas, sobre práticas que são desenvolvidas no seu território. Ao final, a gente pega todas essas práticas e coloca no informativo. O nosso informativo, inclusive, do primeiro encontro, já está disponível na nossa página do Ideia SUS. Não vou me delongar muito, se vocês tiverem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, tem a nossa página do Ideia SUS, para vocês terem uma noção, mais ou menos, como é que foi a nossa primeira fase, como é que está sendo agora essa fase, mas também fiquem à vontade para usar aqui o chat ou o momento de fala de vocês também, para saber um pouco mais. Eu vou abrir para o Marcelo, que é da nossa coordenação técnica, que hoje é o nosso representante da Fiocruz de Brasília, do NUPOP, que é o nosso núcleo de população em situação de rua, que hoje também é responsável pelo suporte técnico nessa segunda etapa da Compaps. Marcelo. Obrigado, Júlia. Boa noite a todas e todos. É uma grande alegria estar aqui recebendo a Carmen, uma colega de muito tempo, está conosco já, não só parceira de trajetória pessoal, mas já com a gente no núcleo em algumas ações, tem estado conosco em várias atividades, teve há bem pouco tempo com uma outra instituição parceira, que é o Instituto Capixaba de Pesquisa e Inovação, também numa discussão absolutamente semelhante, para pensar a saúde mental para populações vulneráveis, mais especificamente para a situação de rua. Então, esse é um dos temas, como a Júlia já falou, nós tivemos 4 grandes temas, né, que foram elencados a partir dessa primeira grande rodada das comunidades estaduais. Uma delas nós já discutimos e já temos um informativo, que é a articulação entre SUS e SUAS, é um elemento importante desse debate público de uma maneira geral, e que a gente teve vários acúmulos a partir da pandemia dessa relação. Hoje, né, vamos falar sobre a saúde mental, um outro tema muito presente em todas as comunidades, a saúde mental da população em situação de rua, e, em especial, eu gostaria de frisar o acúmulo que a Carmen tem no sentido da clínica, né, do cuidado. Para além da gente pensar a atenção psicossocial de uma maneira mais ampla, né, Carmen tem um acúmulo muito significativo na clínica mais direta, no cuidado direto. Então, é um acúmulo que acho que vale a pena a gente explorar aqui e mapear as práticas de todas as colegas e os colegas que forem participando, tanto por aqui quanto pelo YouTube. No próximo, né, o seguinte, vai ser sobre o processo de trabalho das equipes de consultório na rua e Centro Pop, como é que a gente pode fortalecer a equipe de consultório na rua como uma equipe de atenção integral, para pensar da vacinação,
o cuidado à gestante, cuidado ao puerpério, cuidado ao idoso, cuidado a pessoas que têm problema em relação com álcool, outras drogas, enfim, cuidado integral, e como é que a gente pode fortalecer o lugar e o papel do Centro Pop como um centro de convivência, né? Um elemento importante nessa relação, voltando à ideia do SUS e SUAS. E, por último, né, algo muito presente, a gente tem, todos nós que trabalhamos no campo, percebemos um aumento muito significativo com a pandemia, mesmo agora no seu momento não tão agudo, mas dessa relação no aumento de famílias e mulheres. Então, o tema da mulher e do cuidar da mulher emergiu também em várias comunidades de prática, em vários estados brasileiros, e também vai ser o nosso último tema contemplado no que a gente está chamando agora de diálogos nacionais, né? Da gente fazer essa grande comunidade ampla, aberta, para que todos possam participar de maneira indiscriminada. Então, quero desejar a todos um ótimo encontro, né? Um ótimo debate. A Carmen, mais uma vez, felicitar pela trajetória e agradecer pela participação, assim como Márcia, que está aqui conosco, a nossa coordenadora da comunidade de práticas, desde a primeira etapa, Júlia também, Tiago, enfim, felicitar a todos e tenhamos um bom encontro. Obrigada, Marcelo. Então, Carmen, fique à vontade para o seu momento de exposição e, após sua fala, a gente abre para o pessoal fazer suas contribuições também. Bem-vinda. Obrigada, boa noite, pessoal. Obrigada, Júlia, pelo convite. Obrigada, Marcelo, Tiago. E acho que é uma oportunidade muito legal de poder trocar, ouvir principalmente vocês. E eu acho que essa ideia de ter diálogos nacionais é uma coisa sensacional, incrível e que enriquece todos nós. Então, agradeço o convite, agradeço a iniciativa também. Eu pensei em organizar minha apresentação assim, primeiro contando um pouco do meu histórico, como é que eu comecei a trabalhar com a população em situação de rua, depois trazer questões e reflexões que eu entendo que são essenciais para orientar a nossa prática, e depois trazer algumas práticas que a gente tem desenvolvido junto com o coletivo A Cor da Rua, que é de onde eu falo agora, né? Então, eu comecei a trabalhar com a população em situação de rua como psiquiatra no NASF. Então, logo que surgiram os NASFs aqui em São Paulo, eu trabalhei apoiando algumas equipes, na época era Estratégia de Saúde da Família Especial. E aqui em São Paulo, a gente tem uma especificidade, eu acho que nem todos os locais têm, mas uma coisa que é muito importante, as equipes de consultório na rua, os agentes de saúde, eles são pessoas com histórico de situação de rua, então isso foi uma coisa muito importante para eu começar na prática, né? Porque eram esses agentes que foram mostrando o território e o que acontecia lá. E embora eu já tivesse um bom tempo de formada na época, né? Eu me formei em 93, e aí essa época era 2009, a realidade que eu via era muito diferente de tudo aquilo que eu tinha aprendido. Embora eu tenha feito uma residência que eu considero uma boa residência, no HC, era a realidade dentro do hospital, e entendo que as formações ainda dos psiquiatras dentro dos hospitais, ou dentro, no máximo, numa atenção primária, ela era muito insuficiente para subsidiar a minha prática clínica na rua, né? Então, por exemplo, na época, acho que o que a gente tinha aprendido em relação a álcool e drogas. Bom, se alguém chega intoxicado no seu consultório, pede para a pessoa voltar no outro dia, porque o que você for conversar com essa pessoa, o que você for falar com essa pessoa, não vai surtir nenhum efeito. Então, eu fui com essa ideia para atender a população em situação de rua, e eu trabalhava na região central, na região da Sé, e tem muitos espaços com bastante usuários de álcool e outras substâncias. E aí
eu fui chegando cada vez mais cedo e nunca conseguia, algumas pessoas eu nunca conseguia encontrar sem usar a substância, porque aí eu percebi também que aí muitas pessoas passavam o dia todo, a noite toda usando, então eu cheguei a fazer visita às 6 da manhã para tentar encontrar algumas pessoas nessa situação e não foi possível. Então a minha entrada na rua, vamos dizer assim, foi assim. E aí, buscando referências, uma coisa que a gente podia observar na época, acho que hoje felizmente está diferente, é que a gente não tinha subsídios teóricos, estudos que falassem sobre a saúde mental dessa população, especialmente no Brasil, e tinha uma certa expectativa da equipe de que o psiquiatra ia chegar e ia resolver muitos problemas, né? E a gente até tentou muitas vezes resolver do ponto de vista clínico muitos problemas, então acho que a gente conseguia, a redução dos sintomas era o mais fácil, entre aspas, de conseguir, mas muitas outras coisas apareciam a partir daí. Então, nesse período, eu fiquei até 2011, mais ou menos 2012, como psiquiatra no NASF, e a partir daí eu fiquei mais na universidade mesmo, mas sempre trabalhando em parceria com profissionais da assistência, com profissionais da saúde e com pessoas em situação de rua, num projeto sempre participativo de desenvolvimento de ações e de reflexões a partir da prática. E aí, então, desde há mais de 10 anos, a gente tem trabalhado via esse projeto, que começou como um projeto de extensão, que é o projeto A Cor da Rua, e hoje é um coletivo que envolve vários setores, né? Especialmente SUAS, mas também muito importante a participação da população em situação de rua. Então, vou compartilhar aqui a minha apresentação, que vai orientar um pouco a nossa discussão. Então, hoje a gente é um coletivo que envolve o Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, que é de onde eu falo, né? A organização Apoio, que é uma organização da assistência social, é nossa parceira. Aqui tem centros de acolhidas, tem centros de convivência, tem equipes várias equipes da assistência social. O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, que tem aqui em São Paulo 25 equipes de consultório na rua. São Paulo tem 26 equipes, 25 são do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, um parceiro nosso de muitos anos. E a Escola Politécnica da USP, que é a escola de engenharia, que está nos ajudando. A gente está trabalhando agora, faz parte da nossa prática atual, no desenvolvimento de um aplicativo para fazer rastreamento de transtornos mentais em contextos não clínicos, né? Então, principalmente para profissionais da atenção primária e da assistência social. Então, a ideia a gente tem já o protótipo, vamos dizer assim, desse instrumento, que é um instrumento de rastreamento, para qualificar esses encaminhamentos para o especialista. Aqui algumas fotos de vários tipos de ação que a gente tem feito, então, desde essa época. A gente tem trabalhado, então, com pessoas de todas as idades, muito junto com os agentes comunitários e com vários tipos de linguagens diferentes. A gente tem uma experiência de trabalho com arte-terapia, especialmente na formação dos profissionais da atenção primária e da assistência social para uma abordagem e o cuidado das pessoas em situação de rua. Então, a gente trabalha, entrando um pouco nesses fundamentos, né, que acho que ajudam a entender a nossa função, eu digo a nossa função como profissional da saúde, como psiquiatra, qual que é o meu papel nesse campo, né? E isso é uma pergunta que eu me faço constantemente. Mas para a gente entender o papel, eu entendo que é importante a gente trabalhar com a saúde a partir da perspectiva dos direitos humanos. E o que é isso, né? O que caracteriza a visão dos direitos humanos para a saúde é a intersetorialidade e é a participação social. Então, eu entendo que a prática
da saúde mental para as pessoas em situação de rua, ela precisa ser constituída de participação social e de intersetorialidade, e a gente pode discutir isso melhor depois. E como é que a gente trabalha, né? A gente trabalha com projetos participativos baseados na comunidade, são projetos de pesquisa participativa baseada na comunidade, que é uma metodologia que permite que todos os envolvidos possam participar, aprender e agir de modo cooperativo e democrático para atingir objetivos comuns. Então, acho que uma coisa que caracteriza muito a nossa prática é essa parceria também com a universidade, que permite que a gente faça uma reflexão a partir do trabalho. Nessa metodologia, todas as pessoas são experts, todas as vozes e perspectivas contam, o respeito à diversidade e a comunidade, nesse caso, quem que é a comunidade, né? São as pessoas em situação de rua, os profissionais da assistência, os profissionais da saúde, coopera, identifica um problema e formas de resolvê-lo. Então, a gente trabalha em ciclos de investigação e ação, e a gente tem trabalhado dessa forma desde 2009, quando a gente trabalhou na identificação dos principais problemas na época. Isso envolvia muito a integração da saúde, da assistência e formas de acolhimento para as pessoas em situação de rua. Então, a gente trabalhou na época, por exemplo, com grupos focais, com entrevistas, fizemos uma oficina, identificamos as principais necessidades. A partir dessa identificação, a gente implementa a ação. Então, a gente tem focado muito o projeto em ações de educação permanente para profissionais da saúde e da assistência. Depois, a gente faz uma reflexão e passa para uma outra etapa. A gente está agora na quarta etapa desses ciclos de investigação e ação. Num primeiro momento, a gente identificou essas necessidades e a necessidade de formação em saúde mental para profissionais da assistência e da atenção primária foi muito importante. Depois a gente fez um piloto dessa formação. A partir desse piloto, a gente trabalhou, conseguimos no edital ampliar, e aí a gente trabalhou na formação em arte-terapia e uma formação em saúde mental para 250 profissionais da assistência social e atenção primária aqui em São Paulo. E na produção de material específico, assim, porque, como eu disse no começo, né, a realidade que a gente vê na rua é muito diferente da realidade que a gente vê no nosso período de formação. Então, a gente construiu esse livro que a Júlia compartilhou, e a gente tem um segundo volume também, que traz muito a realidade da população em situação de rua e do cuidado a essas pessoas e estratégias de enfrentamento às barreiras, e uma coisa que é bem específica para a nossa realidade. Então, o projeto tem desenvolvido uma prática nesse sentido. E aí, depois dessa fase, a gente está nessa fase agora de trabalhar com ferramentas para profissionais não especialistas, por exemplo, esse aplicativo que a gente está desenvolvendo. Então, a ideia é pesquisar com e para as pessoas, não sobre as pessoas. A comunidade é envolvida o máximo possível desde o início até o final do processo de pesquisa. Então, o que é prioridade, como a gente vai trabalhar, a gente sempre decide nesses grupos, né? A gente se reúne atualmente a cada 15 dias, e aí a gente tem profissionais da assistência, da saúde e muitas pessoas em situação de rua que participam com a gente. A gente trabalha dentro do modelo biopsicossocial, isso eu sei que vocês conhecem, mas para a gente começar a pensar, mesmo casos individuais, a gente não pode esquecer que os sintomas são fenômenos resultantes da interação de vários fatores genéticos, biológicos, psicológicos, sociais e culturais. E isso representa um grande avanço, porque a gente sai do modelo biológico, e o modelo biológico, ele entende que a saúde pode ser só saúde e a doença é só doença, né? E eu acho que é importante a gente, dentro do modelo biopsicossocial, conseguir trabalhar nesse contínuo de que ninguém é 100% saudável e ninguém é 100% doente.
O modelo biológico trabalha com a ideia de cura e isso não se aplica na área de saúde mental, né? A gente fala de recuperação e é muito importante a gente trabalhar com prevenção e promoção da saúde mental, mesmo em contextos de adoecimento e sofrimento grave. E aí eu acho que algumas estratégias, por exemplo, do emprego assistido, as ações de arte e cultura, mesmo com pessoas em sofrimento psíquico, essas estratégias bem aplicadas, elas funcionam como ferramenta de cuidado e também ferramenta de promoção da saúde, né? Então a gente trabalha o tempo todo nessa interface entre o individual e o social, e muito com a ideia dos determinantes sociais da saúde, entendendo que a saúde mental está profundamente relacionada às condições em que a pessoa vive e que a pessoa trabalha. Aqui eu trouxe, só para a gente retomar, que o conceito de saúde mental... Oi? Você consegue... Tem alguns colegas estão mencionando, tem um som que eu não sei se é do seu microfone, parece um grilo, fica uma coisa... Oi, eu não sei se você está usando fone. Estou usando fone. Você me escuta? Está melhor assim? Eu não sei. Agora... Você consegue tirar o fone para ver se melhora? Eu tirei. Eu tirei. Melhorou? Não. Tem uma variação, como se fosse um grilo, mas é quando você fala, não é? Talvez alguma coisa... E agora? Está muito ruim? Não é. Eu vou tentar trocar o fone. Um minutinho, então. Eu acho que é melhor, porque aí alguns colegas estão avisando aqui que... Fica mesmo quando ela não está, né? Mas você observou, né, Marcela? Quando tem um barulho, né? E a gente deve ser alguma coisa no próprio computador. Ela informou. Oi? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Está ouvindo o grilo também? Ainda ouvimos o grilo. Mas, Carmen, é possível, a gente te escuta. Acho que o grilo vai ter que acompanhar. O Thiago está fazendo uma análise, talvez seja alguma coisa, enfim, do computador, mas não sei. Do computador, estava funcionando bem até agora. Eu vou trocar o fone, que o outro era melhor, se o grilo está nos dois. Já que não mudou, perfeito. Vê se melhora assim. Está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Continua com o mesmo som? Continua. Sempre que você fala, sempre que tem um som, vem um junto. Assim também? Assim também. Agora parou. Eu parei de falar, agora voltou. Voltou. Mas, Carmen, é possível te ouvir, a gente se concentra e vamos seguir, acho que é melhor. Dá para seguir assim? Sim. Assim continua ruim. Continua com o som, mas a gente escuta bem a sua voz. Então não adianta tirar o fone. Bom, vamos lá, então. Desculpa, gente, estava funcionando até agora. Bom, mas entrando aqui no conceito, né? Então, é muito importante a gente pensar no conceito de saúde mental como mais amplo que o conceito, que a ausência de sintomas, né? Então, aqui é o conceito de saúde mental da Organização Mundial da Saúde, e aí eu acho que é interessante a gente pensar nesse conceito, fazendo uma conexão com o que a gente vê e pensar se é possível saúde mental na situação de rua, né? Então, o que é saúde mental? Um estado de bem-estar no qual cada indivíduo percebe seu próprio potencial, pode lidar com as tensões normais da vida, pode trabalhar produtiva e proveitosamente, é capaz de contribuir para a sua comunidade.
Então, é bastante amplo, e a gente, a partir do conceito, a gente também entende que ninguém está 100% saudável o tempo todo. E aqui eu trouxe só para a gente pensar um pouco ainda na questão diagnóstica, que eu acho que é um dos grandes desafios para trabalhar com saúde mental na rua, que a gente tem os critérios diagnósticos, a gente tem aqui o DSM, né, que é o Manual Americano de Classificação de Transtornos Mentais, e a Classificação Internacional, a CID, das doenças, que está na 11ª versão já, mas a gente ainda está na 10ª aqui no Brasil. E só para lembrar que esses critérios diagnósticos, eles são pensados e implementados desconsiderando todas as questões sociais e pensando muito só no indivíduo. Então, pensando que muita da nossa prática, da orientação das condutas vem a partir do diagnóstico, eu acho que aqui a gente tem, às vezes, uma dificuldade bem grande, que é fazer o diagnóstico diferencial na pessoa em situação de rua, pelas questões sociais mesmo que permeiam a vida das pessoas. Então, pensando, né, na grande divisão dos transtornos mentais entre transtornos mentais severos, transtornos mentais comuns e os relacionados ao uso de substâncias, acho que a gente pode começar a pensar qual que é o papel da atenção primária, então. E aí eu trouxe aqui essa faixa que para a gente pensar como é que o cuidado em saúde mental, né, nos 3 ciclos, né, históricos, desde quando começou a psiquiatria em 1880, início de 1800 e tralalá, né, e onde na época a gente não tinha nenhum tipo de medicação, e a única coisa que existia era a possibilidade de afastar a pessoa do meio social, que era o que se chamava de tratamento moral, né, para colocar nos grandes hospitais. Então, esse primeiro momento da psiquiatria que está aqui em vermelhinho, ele é do nascimento dos grandes hospitais, o nascimento dos asilos, e a gente não tinha nada a fazer, então, para as pessoas não apanharem, não ficarem acorrentadas nas ruas, elas eram retiradas, em geral iam para grandes fazendas, locais fora da cidade, onde elas iam viver em paz e fazer algum tipo de trabalho no campo. Aí começa a eletroconvulsoterapia, um pouco antes da década de 50, mas nesse período amarelinho, que é o segundo período, a gente tem o surgimento dos neuroléticos, principalmente a loperidol e a clorpromazina, clozapina também, e que vai permitir que essas pessoas saiam dos quadros agudos que mantinham elas afastadas da sociedade e que possam ter uma vida na comunidade. E aí a gente tem esse terceiro período, a partir da década de 80, que é o período do cuidado em saúde mental na comunidade, né? E aí é quando vem as novas medicações que o SUS também favorece e a gente pode usar com as pessoas em situação de rua. Então, o que caracteriza esse terceiro período, né? Primeiro que a gente está com esse novo objeto que é a saúde mental e não a doença, né? E o objetivo passa a incluir a promoção da saúde e como essa pessoa vai ser tratada, né, na comunidade, surge também um novo sujeito do tratamento, que é essa coletividade, o potencial de participação dessa coletividade, né? Então, e se no primeiro momento os agentes profissionais que tratavam dessas pessoas com transtorno mental grave, principalmente, eram profissionais da medicina e da enfermagem, no segundo período entra a psicologia e as psicoterapias, mas no terceiro período, os profissionais da assistência social e outros profissionais, né, a equipe multiprofissional passa a ter um papel muito importante dentro dessa nova concepção de personalidade que é a unidade biopsicossocial. Então, isso faz a gente pensar que o cuidado, ele mesmo a gente como profissional da saúde,
a gente tem que trazer, quando a gente pensa em cuidado em saúde mental, uma ampliação para ferramentas que não sejam apenas de intervenção individual. Então, a partir da década de 80, começam a surgir as políticas de saúde mental, né? Então, por que é importante uma política? Porque a política que vai orientar, principalmente nos sistemas públicos de saúde, como é que vai ser organizado esse cuidado, como é que vai ser organizado esse serviço, e ter uma política de saúde mental, ela é essencial para a gente fazer um bom cuidado de saúde mental. E eu acho que é importante a gente entender também que a nossa política de saúde mental, ela foi feita no momento em que a gente não tinha também tantas pessoas em situação de rua e muito construída a partir dos movimentos sociais, né, dos pacientes e seus familiares, e ela é muito focada no cuidado comunitário com base na família. Mas as pessoas em situação de rua muitas vezes não têm uma relação muito ruim com a família, então todo esse cuidado que deve ser suportado pelas relações familiares é inviável, e aí a gente tem uma lacuna na nossa política, né? E por outro lado, na política da população em situação de rua, a gente tem uma lacuna quando a gente pensa nas pessoas com transtorno mental grave. Então, essas pessoas, muitas vezes o que a gente vê, mesmo num grande centro como São Paulo, é que elas ficam à deriva sem nenhum tipo de cuidado, muitas vezes, né? E aqui são todos os efeitos positivos de uma política de saúde mental. Aqui eu trouxe, assim, para a gente pensar a organização de serviço, já que o cuidado, se a gente entende que ele tem essa dimensão de ser feito na comunidade, se a gente entende que o processo de adoecimento, ele tem uma interferência importante do social, quem é que deve tratar? Né? Então, é importante essa dimensão individual, é importante a dimensão política também. E aí eu trago o que eu penso que a nossa prática como profissional da saúde mental também, ela deve, a gente precisa ocupar espaços de construção da política. Então, os conselhos municipais, os conselhos das UBSs, os conselhos dos CAPs, a população em situação de rua e os profissionais também. Aqui é o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, como é que a gente deve organizar os serviços de saúde mental, e a base, com serviços de maior frequência e custo mais baixo, é o serviço de cuidados comunitários, e aqui no ápice da pirâmide as instituições de longa estadia. Então, também o que se recomenda se você tem pouco recurso, invista na atenção primária, né? Aqui um pouco como é a nossa rede de atenção, onde a atenção básica é a coordenadora do cuidado, e que às vezes tem uma certa dificuldade de se integrar com a rede de saúde mental, onde muitas vezes em alguns territórios ela é CAPS-cêntrica, né? Centrada no CAPS. Mas o que dentro da nossa prática, e o que a literatura traz, é a atenção primária como um espaço privilegiado do cuidado de saúde mental das pessoas em situação de rua e também de reabilitação e reinserção social. E o que a gente sabe também é que as equipes, elas reconhecem a importância desta integração, mas muitas vezes se sentem despreparadas e sentem que tem ajudado pouco nesse sentido. Então, as pessoas são atendidas pelas equipes, muitas vezes os profissionais têm pouca orientação e às vezes a falta de conhecimento aumenta o estigma, compromete possíveis estratégias de enfrentamento e muitas vezes em muitos territórios a assistência à pessoa com transtorno mental grave, principalmente, é centrada nos serviços especializados. E aí a gente trabalha muito aqui em São Paulo no sentido de apoiar as equipes de consultório na rua para fazer um trabalho, um cuidado compartilhado, né? E para que esse cuidado possa ser feito nesse nível de atenção. Então,
por que se recomenda, né, a saúde mental na atenção primária? Porque os problemas físicos e mentais estão interrelacionados. Aqui as fotos são fotos do consultório na Rua do Bom Par, por isso que eu pus esse símbolo que é dessa organização. Então, os problemas físicos e mentais estão relacionados. A atenção primária reconhece o papel social dos condicionantes sociais da saúde, evita patologizar problemas sociais. A gente trabalhar na atenção primária, isso diminui o estigma. E aqui eu trouxe um levantamento da importância, né, que os trabalhadores da área social eles têm para esse cuidado. Então, aqui são dados de vários países, mas onde eu pus essa bandeirinha azul é o número de profissionais de assistência social no Brasil que atuam em saúde mental. E aqui é o número de profissionais no Canadá que atuam em saúde mental. E aí a gente pode ver, assim, a gente tem pouca gente no serviço social aqui atuando no campo da saúde mental. E mesmo países que não têm um sistema público de saúde, como os Estados Unidos, ainda tem muito mais profissionais do serviço social atuando na área. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que o problema da Cracolândia, ele é um problema de saúde pública, ele não é um problema individual, então é um problema de moradia, trabalho, educação, cultura e lazer. A gente vai pensar o papel desses outros profissionais, especialmente aqui, a gente trabalha muito diretamente com os profissionais do serviço social. Então, entendendo que a saúde mental está muito relacionada, então, às políticas públicas e que, especialmente esses setores, moradia, saúde mental e trabalho, eles estão profundamente conectados, um sem o outro é muito difícil de acontecer, e que as lacunas na área da saúde mental, elas são muito mais no campo da qualidade do cuidado, de estabelecer direitos humanos para essas pessoas, né? Promoção da saúde, o acesso, estigma e discriminação, do que propriamente, aqui em São Paulo, por exemplo, principalmente, a questão da internação. Então, tem um mito de que a internação é o que vai resolver problemas como, por exemplo, que a gente enfrenta aqui em São Paulo, da Cracolândia no centro da cidade. O que a gente sabe é que a recuperação desse tipo de problema vai ocorrer ao longo da vida. O cuidado, ele deve ser feito por meio da integração de um conjunto de estratégias, mas não necessariamente a internação. Isso quer dizer também que a internação não deve ser evitada, mas a internação é um procedimento, né? Então, o que a gente trabalha com a ideia de que a internação, quando necessária, e às vezes ela faz muita diferença, é muito importante, mas não a internação como uma política, como muitas vezes medidas higienistas tendem a promover, né, política da internação. E o que a gente sabe também aqui em São Paulo é que mais da metade dos acolhidos e dos moradores de calçada já passou por algum tipo de internação em alguma instituição. Então, 54% dos acolhidos e 64% das pessoas na rua. E entre os acolhidos, o que mais se destaca são as clínicas de recuperação, o sistema prisional, instituições psiquiátricas e Fundação Casa. Aqui a gente pensar um pouco no território da rua e como é que a gente pode pensar essa integração no território, né? Aí vou trazer agora, falar um pouco, muito em linhas gerais, das práticas que a gente tem feito aqui no projeto A Cor da Rua. Então, o que é o eixo central da atuação é a educação permanente, né? Então, a gente trabalha com formação em saúde mental e ter espaços de formação conjuntos da assistência social com atenção primária também, isso funciona muito bem. O próprio espaço de formação como espaço de integração de rede, no auxílio para os profissionais da atenção primária de identificação de sinais e sintomas, trabalhamos com a ideia
de dar um suporte para o acolhimento psicossocial em todos esses campos, né? Qualificar esses encaminhamentos para os serviços especializados e com a ideia de matriciamento também. Aqui eu trouxe um pouco como é que a gente pode pensar, né, o acolhimento psicossocial, reforçando a perspectiva da intersetorialidade. Então, embora o termo, né, acolhimento psicossocial, ele possa ter muitos significados, do ponto de vista da saúde coletiva, ele não pode ser visto apenas como um espaço ou como um local, mas é uma tecnologia do encontro, uma postura que pode ser produzida ou não em cada encontro entre o profissional e o atendido. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente aprenda, né, a fazer esse acolhimento. E os relacionamentos são essenciais para o cuidado de saúde mental da população em situação de rua, mas justamente o ponto de maior dificuldade é a gente conseguir estabelecer relacionamentos saudáveis com essa população, porque é uma população que tem um histórico de muitas perdas e sofrimento. Então, se a gente sofreu muito no passado, a tendência é a gente passar a desconfiar das relações que a gente está estabelecendo agora. Então, é um grupo que tem dificuldade em confiar, tem dificuldade em estabelecer relacionamentos sem ansiedade. E aí, o que acontece? Normalmente, as pessoas têm um comportamento ambivalente em relação à ajuda que se oferece. Então, a pessoa quer e a pessoa não quer. E isso gera no profissional, nos serviços, a ideia de que a pessoa está recusando o tratamento. E é muito importante a gente conseguir fazer essa leitura para a construção desse acolhimento. Então, porque na prática são pessoas com histórico de relacionamentos interrompidos. Aqui eu trouxe a foto dessa gestante, porque os consultórios na rua aqui em São Paulo fazem um trabalho muito, muito legal com gestantes em situação de rua, no acompanhamento dessas gestantes, né? E a gente tem alguns casos bacanas assim de sucesso no acompanhamento compartilhado de gestante com transtorno mental grave e uso de substâncias, e o acompanhamento com a equipe no hospital psiquiátrico, né, no Instituto de Psiquiatria. Na prática, então, muitas vezes a pessoa em situação de rua na frente do serviço, ela parece apática, sem interesse em obter ajuda, negando, sem disponibilidade de colaborar, com uma desvalorização de si mesma, às vezes parece que é preguiça, que é intolerância, frieza, distanciamento, falta de capacidade de decidir, de realizar boas escolhas, o que muitas vezes é lido como transtorno mental e às vezes não tem a ver com uma resposta à reprodução de uma situação de opressão, porque como muitas vezes a resposta ao profissional ela é lida dessa forma, ela aparece dessa forma, o profissional reproduz essa situação de rejeição ou de opressão, e é muito difícil a gente não cair nisso, né? Então, como é que a gente vai fazer esse trabalho? Então, uma prática muito importante, entendo, seja o cuidado por pares, que é a gente ter pessoas em situação de rua como parte da equipe de saúde, é o que o Bom Parto faz aqui em São Paulo, pensando que os relacionamentos são essenciais para o cuidado. Nunca esquecer disso, né, que a questão do relacionamento, da gente conseguir manter esse vínculo, estruturar um vínculo saudável é muito importante. É importante a gente trabalhar no resgate da autonomia, então é essencial que a pessoa tenha controle da sua vida pessoal e dar voz no seu processo de recuperação, e ter voz no seu processo de recuperação, no estabelecimento do seu projeto terapêutico, mas isso desde que a pessoa esteja também em condições, né, com uma consciência que lhe permita escolher, o que muitas vezes não acontece com a pessoa com um transtorno mental grave.
eliminar práticas que possam provocar um novo trauma, por exemplo, regras que oprimam o controle do próprio indivíduo sobre a sua vida. Aqui eu trouxe alguns exemplos, então, a da formação em arte-terapia comunitária, que a gente trabalhou com 12 encontros com profissionais da assistência, junto com a atenção primária, e a gente desenvolvia as práticas e a reflexão sobre as práticas nos próprios serviços de acolhimento. Foi muito legal. A gente também, outra prática, né? A formação de agentes educadores em direitos humanos, quando a gente conseguiu um recurso para contratar pessoas em situação de rua como parte da nossa equipe de pesquisa. Foi muito legal e permitiu também que a gente formasse essas pessoas que foram contratadas para desenvolver atividades de reflexão social, comunitária, conjunta nos centros de acolhida. Aqui é um outro projeto, uma outra prática, que a gente utilizou uma metodologia chamada Photo Voice, onde a gente trabalhou com a situação da Covid, com grupos, populações vulneráveis, inclusive população em situação de rua. A gente pode discorrer um pouco mais sobre isso depois. A gente tem estava trabalhando até antes da pandemia, né, com seminários dentro da universidade, esses seminários com temas escolhidos pelos profissionais e pessoas em situação de rua. Então, para cada seminário, a gente trazia um tema. Os seminários são abertos para a Pop Rua e para profissionais da assistência e da saúde, e nos seminários a gente chama sempre um representante dos serviços de saúde e da assistência social, um representante da população em situação de rua e alguém da academia e alguém do poder público para sentarem à mesa e discorrerem ou debaterem sobre um determinado tema. Por exemplo, a questão do imigrante, refugiado em situação de rua, pessoas trans em situação de rua, mulher em situação de rua. Aqui um outro projeto. Então, pensando que a gente trabalha nesses ciclos de investigação e ação, no geral, os projetos eles têm começo, meio e fim. Então, a gente teve esse projeto que trabalhou com uma tecnologia social chamada emprego assistido ou emprego apoiado. E assim, pensando em práticas baseadas em evidência para a saúde mental na atenção primária da população em situação de rua, a gente tem algumas coisas descritas na literatura. Então, a questão da moradia primeiro, do housing first, que é uma coisa que está sendo bastante discutida, alguns lugares implementando, mas não conforme preconizado pela própria metodologia, e às vezes isso é uma armadilha, né? A metodologia do emprego assistido ou do emprego apoiado, que são práticas baseadas em evidência. Eu acho que a gente tem que pensar em práticas baseadas em evidência e práticas baseadas em valores também, né? E eu acho que isso é muito importante quando a gente trabalha com a população em situação de rua. E aí algumas ferramentas para implementação e organização de atividades da atenção primária já testadas e implementadas com a população em situação de rua. E estou concluindo já, né? O que a gente pensa como base, né, para essa integração da saúde mental na atenção primária. Então, a interação entre o SUS e a sociedade a partir da compreensão das demandas e das necessidades sociais e compartilhar as ações da saúde com os setores do serviço social e da cultura. Essa tem sido a nossa prática, né? E garantir a participação de diferentes grupos na identificação de necessidades, na formulação e na implementação das ações. Aqui é uma foto de uma reunião que a gente já, desse ano ainda, no nosso coletivo, onde participam pessoas em situação de rua, profissionais, residentes, lá do Instituto de Psiquiatria. E é isso, gente. Muito obrigada. Desculpa pelo grilo. Mas eu queria dar esse panorama assim, de como é que a gente tem trabalhado aqui em São Paulo.